Olá e seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai mergulhar a fundo num tema que, nossa, parece que saiu da ficção científica direto para o nosso dia a dia: inteligência artificial. Totalmente. Para nos guiar, a gente está com um material bem completo. De um lado, um documento da AWS, super técnico, pragmático, que mostra como o motor da IA funciona hoje. E do outro, um artigo da Wikipédia que dá toda a perspectiva histórica, conceitual. Uma visão 360 graus, né? Exato. E a nossa missão aqui é tentar desvendar se a IA é só mais uma ferramenta, tipo a internet, ou se a gente está falando de algo que vai, sei lá, redefinir como a gente trabalha, cria e até pensa. E essa é a grande questão, né? Porque a IA já tá em tudo, mesmo que a gente não note. Tá na playlist que o streaming monta, no app de mapa que desvia do trânsito. Na detecção de fraude do cartão, é tipo tirar uma radiografia completa. A gente vai ver a engenharia por trás, o como, e também a jornada que nos trouxe até aqui, o porquê. Perfeito. Então, para começar a organizar as ideias, vamos pro básico. O que, afinal, é inteligência artificial? As definições variam um pouco, né? Sim, bastante. Uma mais técnica fala que é o campo que busca simular a inteligência humana em máquinas. Outra, um pouco mais ampla, define como um sistema que percebe o ambiente e age para atingir um objetivo. Qual delas você acha que pega melhor a essência? Eu gosto de pensar nelas como duas faces da mesma moeda, sabe? A primeira, de simular a inteligência humana, é a que mexe com a nossa imaginação. É o computador que joga xadrez, que conversa, a IA dos filmes. Uhum. Mas a segunda, sobre atingir um objetivo, talvez seja mais poderosa. Ela não exige que a máquina pense como a gente, só precisa ser eficaz. Um sistema que otimiza a rota de 1000 caminhões é super inteligente nesse sentido, mesmo que o raciocínio dele não tenha nada a ver com o nosso. Entendi. E dentro desse universo da IA, tem termos que a gente ouve o tempo todo. Machine Learning, Deep Learning. O material usa uma analogia ótima da matrioska, a boneca russa. Me ajuda a abrir essas camadas? Claro, essa analogia é perfeita. A IA é a boneca maior, o conceito guarda-chuva. Dentro dela, a gente acha a próxima boneca, Machine Learning, ou aprendizado de máquina. Certo. E aqui está a grande virada de chave. Em vez de um programador escrever regras, tipo, se acontecer X, faça Y, a gente dá para o computador um monte de exemplos e um algoritmo para ele aprender os padrões sozinho. Ah, como ensinar uma criança a reconhecer um cachorro. Exatamente, você não descreve as regras. Tem 4 patas, late. Você só mostra vários cachorros e o cérebro dela, ou no caso o algoritmo, aprende o padrão. E a máquina aprende a identificar o cachorro, ou um e-mail de spam, uma fraude, faz sentido. E a última bonequinha, a menor e mais poderosa? O Deep Learning. Isso. O Deep Learning, ou aprendizado profundo, é um tipo específico de Machine Learning. É a estrela do show hoje. Ele usa uma estrutura inspirada no nosso cérebro, uma rede neural artificial. E o profundo do nome é literal. Como assim, literal? Significa que essa rede tem muitas camadas de neurônios artificiais. Cada camada aprende a reconhecer uma coisinha diferente e mais complexa do dado. Me dá um exemplo prático. Pensa em reconhecimento de imagem. Você mostra a foto de um rosto para a rede. A primeira camada pode aprender a identificar só pixels claros e escuros. A segunda, usando a informação da primeira, identifica arestas, contornos. Entendi. Aí a terceira combina essas arestas para reconhecer formas simples, tipo círculos. A próxima junta essas formas e identifica um olho, um nariz, e assim vai, camada por camada, até a última dizer, isso é o rosto de uma pessoa. É essa profundidade que resolve problemas super complexos, como entender nossa fala ou dirigir um carro. Nossa, essa ideia de camadas construindo conhecimento é fascinante. Mas isso me levanta uma dúvida. Mais camadas é sempre melhor? Não tem um ponto em que o sistema fica complexo demais? Excelente pergunta. E esse é um dos grandes desafios da área. Nem sempre mais é melhor. Modelos muito profundos podem ficar viciados nos dados de treino, o que a gente chama de overfitting. E aí ele não consegue generalizar. É isso. Exatamente. Perde a capacidade de lidar com dados novos. E também exige um poder computacional absurdo.
Para muitos problemas, um modelo de machine learning mais simples ainda é a melhor solução. Mais rápido, mais barato. A arte do cientista de dados é saber qual ferramenta usar. Ok, isso clareia muita coisa. E é incrível pensar no poder disso hoje, mas o que me surpreendeu mesmo no material foi descobrir que essa jornada não é recente. A ideia de máquinas inteligentes é bem antiga. Sim, é uma das coisas mais contraintuitivas sobre IA. A gente vive o hype do momento e esquece que as sementes foram plantadas há muito tempo. O artigo da Wikipedia lembra que o sonho de automatizar o raciocínio vem lá dos filósofos gregos. Nossa! Mas o marco zero da era moderna é, sem dúvida, Alan Turing, em 1950. Ele não só criou as bases da computação, mas fez a pergunta que ecoa até hoje. As máquinas podem pensar? O teste de Turing foi a primeira tentativa de responder a isso. E o termo inteligência artificial mesmo foi criado logo depois, em 56, numa conferência. Os pioneiros daquela época eram muito otimistas, né? Achavam que uma IA de nível humano estava a 1 ou 2 décadas de distância. E eles criaram coisas incríveis para a época, como o Perceptron, um dos primeiros modelos de rede neural, e um programa chamado ELISA. Ah, o ELISA. Eu li sobre isso. O ELISA é um dos meus exemplos favoritos, porque a lição dele é mais sobre psicologia humana do que sobre tecnologia. Ele era um chatbot bem simples dos anos 60 que simulava uma terapeuta. Como assim? Ele basicamente pegava a palavra-chave e reordenava a frase da pessoa em forma de pergunta. Se alguém dizia, estou triste porque meu pai me criticou, ele respondia algo como, como você se sente sobre seu pai te criticar? Parece bem básico hoje em dia. E era. Mas o que chocou o criador foi que as pessoas se apegavam emocionalmente ao programa. A secretária dele pedia para ficar sozinha na sala para conversar com o ELISA. Sério? Sério. O que o ELISA mostrou já naquela época é que nós humanos estamos programados para projetar intenção, consciência, emoção, mesmo quando a gente sabe que é só código. Uma lição que estamos reaprendendo hoje em escala massiva. Totalmente. Mas esse otimismo inicial não durou para sempre, né? A história da IA é tipo uma montanha russa. Exatamente. A área passou pelos invernos da IA. O primeiro grande inverno veio no final dos anos 60. O otimismo bateu na parede da realidade. As redes neurais da época, com o poder computacional limitado, não resolviam problemas simples. E aí o financiamento secou. Secou. O campo entrou em hibernação. E o que causou o degelo? O que tirou a IA do frio? Foram alguns momentos cruciais. Nos anos 80, surgiram os sistemas especialistas. Mas o evento que colocou a IA de volta nas manchetes do mundo foi em 1997. Deep Blue contra Garry Kasparov. Eu me lembro disso. Foi um evento global. Foi um momento sísmico. O supercomputador da IBM derrotou o maior enxadrista de todos os tempos. Para o público, foi a prova de que uma máquina podia superar a mente humana no auge da estratégia. E depois teve o AlphaGo, né? Anos depois, um marco talvez ainda mais impressionante. O AlphaGo do Google venceu os melhores jogadores de Go do mundo. E isso é super relevante porque Go é um jogo muito, mas muito mais complexo que o xadrez. O Deep Blue venceu com força bruta. O AlphaGo venceu com criatividade. Como assim criatividade? Ele fez jogadas que os especialistas descreveram como não humanas, alienígenas, mas que se revelaram geniais. Ali a gente viu o poder do Deep Learning em ação de verdade. Uau! Essa história é fascinante. Mas o que exatamente permitiu esse verão que a gente vive hoje? O material da AWS dá um mapa ótimo de como essa máquina funciona por dentro. Exato. Para entender IA de hoje, a gente tem que pensar numa arquitetura de 3 camadas. E a base de tudo não é um algoritmo ou um supercomputador. São os dados. Os dados. Sim. Costumam dizer que dados são o novo petróleo. Para IA, eles são mais como oxigênio e comida. Sem um volume massivo de dados de alta qualidade, os modelos são inúteis. A qualidade do resultado final é um reflexo direto da qualidade dos dados que o alimentaram. Ok. Então a fundação é de dados. E a segunda camada, a dos modelos. É aí que a mágica acontece. Com os grandes modelos de linguagem, os LLMs. Sim, essa é a camada do cérebro.
Esses modelos são gigantescos. São redes neurais que foram pré-treinadas com uma quantidade colossal de dados, tipo boa parte da internet. O resultado é um modelo que não é especialista em nada, mas entende um pouco de tudo. Ele aprendeu a gramática, o contexto, as relações entre conceitos. Ele vira uma base versátil. Exato. E o pulo do gato é que as empresas não precisam construir esses monstros do zero, o que custaria milhões. Elas podem pegar um desses modelos de base e ajustá-lo com seus próprios dados. Ah, entendi. Elas especializam o modelo. Precisamente. Você pega um modelo que entende linguagem e treina ele com todos os documentos jurídicos da sua empresa, para criar um assistente para os seus advogados, ou com dados médicos para ajudar radiologistas. Isso está acelerando a adoção da IA de um jeito que era Impensável, né? Há poucos anos. totalmente impensável. E isso nos leva à camada do topo. A aplicação. É a ponta do iceberg que a gente vê. Exatamente. É o chatbot no site, a ferramenta que gera uma imagem a partir de uma frase, o sistema que sugere seu próximo filme. É a interface que traduz o poder do modelo em algo útil. E, claro, a qualidade da sua experiência com a aplicação depende do modelo, que depende dos dados. Tá tudo interligado. Então, vamos sair da teoria. O material traz muitos exemplos concretos. Na saúde, por exemplo, o impacto parece ser enorme. Sem dúvida. A capacidade do Deep Learning de analisar imagens é revolucionária para diagnósticos. O modelo pode ser treinado com milhões de exames e aprender a detectar sinais de doenças como um tumor em estágio inicial, que podem passar despercebidos até por um especialista. A ideia não é substituir o médico, então. De forma alguma. É dar a ele uma ferramenta poderosíssima, um segundo par de olhos que nunca se cansa e que já viu mais casos do que qualquer humano poderia ver numa vida. É a amplificação da capacidade humana. Incrível! Outro exemplo que me chamou a atenção foi no setor jurídico. O caso do Reino Unido, que usou IA para comparar documentos e reduzir o tempo de revisão em 50%. Pensa no que isso significa. O trabalho de um advogado júnior, muitas vezes, é ler e comparar documentos por horas a fio. Uma tarefa repetitiva, chata e com chance de erro. Ao automatizar isso, você libera o profissional para focar no que importa. A estratégia, a argumentação. A IA cuida da tarefa maçante. O humano cuida do raciocínio complexo. É uma mudança fundamental na natureza do trabalho. E essa lógica se aplica em todo lugar. Na logística, otimizando rotas de entrega e até na conservação ambiental, que eu achei sensacional. Sim, usando drones e satélites, a IA analisa florestas para monitorar desmatamento, caça ilegal, rastrear animais em extinção. É a mesma lógica. Processar um volume de dados impossível para uma equipe humana e extrair insights para tomar decisões mais rápidas. O fio condutor é encontrar padrões no meio do caos de dados. Exato, permitindo otimização e personalização numa escala sem precedente. Mas, claro, nem tudo são flores. O caminho tá cheio de desafios, né? Tanto técnicos quanto operacionais. Com certeza. O primeiro é a governança de dados. Gerenciar a qualidade, a privacidade, a segurança de tanta informação é um problema gigante. Outro é o custo computacional. Treinar esses modelos exige uma infraestrutura caríssima. E a falta de gente qualificada, imagino. Talvez o mais crítico de todos. Faltam profissionais no mercado que saibam construir e gerenciar esses sistemas. E além do técnico, tem toda a questão do uso responsável dessa tecnologia. Uma preocupação crucial. O conceito de IA responsável está se tornando central. Não basta um sistema ser preciso, ele precisa ser justo, transparente. Como garantir que o modelo não está perpetuando vieses que estavam nos dados? Um ponto delicado. Muito. Como auditar as decisões que o sistema complexo está tomando? Essas não são mais questões filosóficas, são desafios de engenharia e governança que precisam ser resolvidos agora. Fazendo uma rápida recapitulação, a gente desvendou as camadas da IA, viajou pela sua história de montanha-russa, entendeu a arquitetura de dados, modelos e aplicações e viu exemplos de como ela está transformando o mundo. E, por fim, os desafios. Acho que a grande conclusão é que a gente está vendo a IA transitar de um campo de pesquisa para uma tecnologia de propósito geral, algo tão fundamental quanto foi a eletricidade ou a internet. E essa transformação é impulsionada pela tempestade perfeita de 3 fatores: a explosão de dados, o aumento do poder computacional e o amadurecimento dos algoritmos.
Diante de tudo isso, a sensação é que a gente está só arranhando a superfície do que vem por aí. Sem a menor dúvida. E isso nos leva a uma reflexão final, sabe? O material que a gente analisou descreve sistemas que aprendem, que criam, que conversam. A pergunta original de Alan Turing, lá em 1950, era: as máquinas podem pensar? Uhum. Hoje, à medida que esses sistemas se tornam parceiros no nosso trabalho, copilotos na nossa criatividade, talvez a pergunta mais urgente para nós tenha mudado. Talvez a pergunta agora seja: como o nosso próprio pensamento, a nossa criatividade e a nossa tomada de decisão mudam quando começamos a colaborar e a confiar em inteligências que não são humanas?